Boas, eu sou Matheus Miller, no São Brito, do bacharelado em Matemática, do Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Hoje eu vou apresentar para vocês métodos de subgradiente. Tá? É um trabalho que estou fazendo para o componente curricular optativo de tópicos em otimização. Para começar, zero natural. Então, qual é a motivação? Por que estudar, aplicar ou inventar um método de subgradiente? Né? Já não tem um gradiente, né? Bem, nem todas as funções, né, você vai conseguir encontrar um gradiente lá. Nem sempre a função admite as derivadas parciais, nem sempre ela é diferenciável, né? Então, você tem que pensar, pô, eu quero englobar mais funções, né? Eu quero calcular mínimos, máximos para mais funções, não só as diferenciáveis, não só as que admitem derivadas parciais. Isso é importante. Para isso, a gente tem métodos de otimização não diferenciável, tá? E o método de subgradiente é um tipo desses métodos, tá? Porque aqui eu vou mostrar para vocês dois métodos básicos, tá? De subgradientes exatos. Poderia ter uma aproximação, né? Um errinho e tal, que seria o epsilon subgradiente. Mas eu vou apresentar aqui o mais básico, tá? Então, nessa figura aqui, eu mostro, tá? O que acontece, né? Quando você tenta imaginar a reta tangente passando pelo bico de uma função. A gente sabe que, por enquanto, por aqui parece que a reta tangente realmente tem uma direção só em cada ponto, né? Beleza, parece que a derivada está bem definida aí. A derivada, no caso, é o gradiente aí, né? Parece que está bem definido. Quando a gente vai para o ponto, né, de bico, né, onde a gente sabe que não é diferenciável, acontece uma coisa ruim, né, que a gente não tem a inclinação exata, né, da reta tangente. A gente não tem assim uma reta tangente ali, digamos. Não tem como dizer, ah, não, está inclinado tanto, né? Porque admite várias inclinações possíveis, meu bem. Ela dá um giro, continua no mesmo ponto. É a reta tangente para o mesmo ponto. Você vê que tem várias retas tangentes, né? Então, não é só uma reta tangente naquele ponto. Aquele ponto admite várias retas tangentes. E é por isso que a gente define subgradiente, tá? A gente quer definir essa inclinação, tá? É que inclinação não é um termo muito adequado quando a gente vai para mais variáveis. A gente quer definir essas direções, tá? Essas direções em que as setas tangentes tomariam ali no bico, no ponto onde a função não é diferenciável. E quando for, também vai tomar, só que vai ser uma direção só, né? Então, o subdiferencial, né, que tem essa notação ali, eu vou mostrar, é o conjunto desses subgradientes, né? O que é o subgradiente? É cada uma dessas retas tangentes, tá? Beleza? Cada uma dessas retas tangentes é o subgradiente. Então vamos lá. Subgradiente, passe rápido. Vamos lá. Definindo formalmente as coisas, né? A gente começa com a função convexa, tá? Porque a função se é convexa é a melhor das hipóteses, certo? Ela ser convexa, porque a gente consegue muitas coisas com isso. A gente consegue teoremas de existência, né? Mais fáceis. A gente consegue, por exemplo, se ela for estritamente convexa, não só vai ter mínimo no conjunto aberto, né? Se for convexa no conjunto aberto, tem mínimo, existe. Mas se for estritamente convexa, o mínimo é único. Potente. Existência e unicidade quando é estritamente convexa. Enfim,
mas eu não estou aqui para discutir isso, beleza? A gente só vai usar a convexidade. No caso, não é nem usar diretamente a convexidade. Eu vou usar a convexidade nos teoremas para o subdiferencial, que eu vou enunciar, não vou demonstrar porque tem muita coisa de análise convexa, tem teoremas de separação, muita coisa complicada que, se eu fosse botar aqui, eu ia me estender muito mais do que eu prevejo que eu vou. Enfim. Então, um subgradiente é uma direção, né, do RN, em que, quando eu faço o produto interno dessa direção com um Z qualquer do RN, menos o X, né, que a gente está fixado, né, olhando o X ali. Quando eu faço esse produto interno, o produto interno mais esse f de x tem que ser menor ou igual ao f do z, né? Lembrando que z aqui é genérico, é qualquer. X é fixo e o y a gente está dizendo que ele está no subdiferencial, quer dizer, a gente quer dizer que ele é um subgradiente da f nesse ponto x fixo. Tá? Então, o conjunto de todos os subgradientes no ponto x fixo se chama o subdiferencial. Tá? O subdiferencial é o conjunto de todos os subgradientes naquele ponto, né? Da função, na função naquele ponto. Ok. E a gente denota com esse derro aí, esse del. Eu gosto de falar del. Os professores eu vejo falando derro. Legal, é parcial. Tá? Então, esse é o teorema. Essas são as consequências de você definir, né, sobre uma função convexa, né? A gente ganha muitas coisas que, infelizmente, eu não vou poder demonstrar aqui, mas eu vou enunciar, né? Porque eu vou usar. Então, finge que essas são as regrinhas e a gente vai jogar o jogo da demonstração do método lá na frente. Então, para todo x, o conjunto do subdiferencial da f aplicada em x, ele é convexo. Eu não vou usar isso, mas isso é forte. É convexo compacto. Do compacto eu só vou usar o que ele é limitado, né? E não vazio, tá? Também vou usar, é muito importante ele ser não vazio, né? Porque isso garante que eu sempre vou poder aplicar meu método, né, de pegar subgradientes. Além disso, para todo D, para toda direção do RN, tem-se que a minha derivada direcional é o máximo, né, dos produtos internos ali do D com os subgradientes da f em x. Tá? Interessante, né? Interessante. F é diferenciável no ponto x se somente se o subdiferencial é unitário, né, no ponto x, claro. E se for, quem é que vai ser esse único elemento que está lá dentro? Gradiente. Então, só é diferenciável, né? Quando é diferenciável, tem um gradiente. Beleza. Faz sentido que no subdiferencial o gradiente esteja lá dentro. Tá? Lembra daquela relação do gradiente com derivadas direcionais, tá? Acabei de falar de derivada direcional ali. Ao máximo. O ponto x é um minimizador de f no Rn, se somente se o nulo, o vetor nulo, está lá no subdiferencial do x barra. O x barra é minimizador se somente se o nulo pertence ao subdiferencial. Ou seja, o nulo é um subgradiente. Quando o gradiente é nulo, a gente não consegue um monte de coisa legal? Quando o gradiente se anula, a gente consegue pontos estacionários, né? Pontos críticos. Interessante, né? Quando o subgradiente quando zero é um subgradiente, né? Ou seja, quando o subgradiente está lá no subdiferencial, a gente consegue
o mesmo resultado, né? Só que mais forte aqui. Mais forte ainda. Por quê? Porque F é convexa. Porque tem várias hipóteses aí, tá? E aqui é um problema, ó, perceba, minimizador de F no Rn. Eu vou falar desse problema mais adiante. É irrestrito, né? Rn, o espaço todo é aberto. Então, existe minimizador. Beleza, porque F é convexa. Se D é um conjunto limitado, olha que importante, é um conjunto limitado, ou seja, tem uma bola contendo D. Então, a reunião dos subdiferenciais da F aplicado nesses pontos do D limitado, essa reunião vai ser limitada, ou seja, toda essa reunião vai poder ser majorada, né? A norma de todo mundo ali vai poder ser majorada, porque está todo mundo dentro de uma bola. Lembra disso, né? Eu poderia tomar uma sequência ali, né? Uma sequência limitada. Ó, já estou dando spoiler. Tá, e qual é o problema? Qual é o problema? Temos um problema? Seja a função nas condições anteriores, né? Convexa, somente. O problema em questão é de minimizar, tá? É um problema restrito de minimizar essa função no Rn. O primeiro método que eu vou abordar dois. O primeiro método de subgradiente, qual é? Escolha a sequência, o algoritmo vai ser parecido, tá? Só vai mudar um coeficiente. Quer dizer, essa sequência aí. Primeiro que eu tô falando. Escolha uma sequência de números positivos, reais. Os alfas Ks. E escolher um vetor inicial, tá? x0 para K definido zero, né? Inicial. Calcule, agora você tem o x0. Calcule o d0. Tá? Com o x0, com o xk, você consegue calcular o dk. Calcule o dk, um subgradiente da f em xk. Tá? A gente já tem o xk. Calcular a próxima iteração, o próximo passo. O xk mais 1, ele vai ser o xk menos alfa k dk. Tá? Então, é o passo anterior menos uma andada numa direção de subgradiente, tá? Com um certo passo. Mas a andada aí é na direção do subgradiente, beleza? Só que aí tem um sinal negativo. Por quê? Porque a gente está na intenção de andar no sentido do anti-subgradiente, tá? Lembra que quando a gente fala de antigradiente, a gente tem um método de descida, né? Muito legal. Mas aqui, nem sempre o subgradiente, o anti-subgradiente vai ser uma direção de descida, tá? Mas a gente tenta aproximar, encurtar o passo, enfim. A ideia é tentar chegar lá. Ok, agora você toma K definido como o próximo passo, né, e repete tudo. Tá? Então, se trata disso, é um método iterativo. Tá? Ó, suponho que o problema possua solução. Agora a gente vai analisar a convergência. Né? A gente faz restrições sobre aquelas escolhas que a gente fez. Né? Aquelas escolhas não podem ser de qualquer jeito. Tem umas hipóteses ali. Porque hipóteses fortes produzem teses fortes, produzem resultados desejáveis. Suponha também, além do problema ter solução, né? Que não adianta tentar resolver um problema sem solução. Se eu quero chegar, eu quero o algoritmo para chegar no resultado, eu tenho que saber que existe, né, o resultado. Suponha também que a sequência dos alfas Ks satisfaça aí as hipóteses sobre a sequência dos coeficientes, né, que são números reais. A série, né, dos alfas Ks diverge de um jeito especial para mais infinito. Tá? Já o limite do produto
entre os alfas k e os quadrados das normas dos dks vai ser igual a zero, esse limite. Ou seja, está ficando cada vez menor. Né? A partir de um certo ponto, fica cada vez menor. Interessante. Eu vou usar isso depois. Então, para a sequência xk, gerada pelo algoritmo que vimos agora há pouco, tem-se que... Olha o resultado. A gente está fazendo um algoritmo aplicando em busca de alguma coisa. A gente quer alguma coisa em troca. Né? Aí a gente obtém que o limite inferior das imagens dessa iteração que eu estou fazendo, né, do xk, as imagens, quando eu faço o limite inferior, e perceba que as imagens são números reais, né, que f é uma função do RNR. Então, quando eu faço o limite inferior dessa sequência de números reais, que é o menor dos valores de aderência da sequência, ou seja, tem uma subsequência convergindo para esse menor valor, né? Então, esse limite inferior é igual ao ínfimo, né? Que é o valor ótimo do problema. Isso é muito bom. Esse é o menor valor possível, né? É o menor valor possível. É o valor ótimo. Beleza. Será que é verdade? Vamos lá. Então, a gente começa, como quem não quer nada, né? Calculando o quadrado da norma do xk mais 1 menos o x. Tá? Um x qualquer. Um vetor qualquer. Então, a gente faz aquele joguinho de adicionar e retirar coisas, né? O xk aí, por exemplo. E, de imediato, a gente consegue ali o trinômio quadrado perfeito, né? Beleza. Então, aqui eu já posso olhar. Dentro daquele produto interno, tem o xk. Eu estou apontando com a mão, mas tem o xk mais 1 menos o xk. Tá? Isso aqui é a diferença entre um passo e o outro, consecutivos. Né? Tem como calcular isso, saber isso? Ora, aqui no algoritmo, é só você jogar o xk para o outro lado. Você vai ficar com menos alfa k dk. Certo, por isso que tem um alfa k, um dk aqui, né? O alfa saiu porque ele é um escalar. Oh, e o sinal? O menos. Ah, o menos ele alterou aqui, né? Beleza, trocou de lugar. Essa subtração aí de vetores. Ok, ok. E essa norma aqui? Ah, de novo a diferença. Beleza. O alfa k saiu aqui, né? Porque é um escalar, novamente. E o dk ficou porque é um vetor. A gente só quer trabalhar com números reais. Beleza. Então, tudo isso aqui vai ser menor ou igual a isso que eu coloquei. Por quê? O que que muda? Muda ali o produto interno pela diferença das imagens. Por quê? Porque a minha direção dk é uma direção de subgradiente. Tá? É um subgradiente. Por isso, vale aquela regrinha do produto interno lá, do subgradiente. Beleza? Beleza. Então, a gente está tomando aqui... Eu esqueci de alterar de novo. Aqui é um xk, tá? Que é um xk, não é um x. Não, porque aqui tem um x e aqui tem outro x. É diferente. Enfim. Beleza. Eu consegui alterar aqui. Suponha por absurdo, a gente vai negar a nossa tese. Tá? Suponha por absurdo que, mas tá maior, não deveria estar diferente? Por que tá maior? Porque o V é o valor ótimo. É o ínfimo. Não poderia ser menor. Tá? Esse limite inferior não poderia ser menor do que o V. Então, se for diferente, tem que ser maior. Então, a gente está supondo, por absurdo, que seja maior, né? Existem, portanto, x qualquer, como a gente estava falando antes, e delta maior que zero.
E o índice K-barra. Natural, tá? Naturais começa com zero. Tais que acontece isso, tá? Por que existe e acontece isso? Porque eu estou pegando alguém que está sendo menor que o ínfimo, né? E menor que o ínfimo sendo o limite inferior, né? Da coisa do limite inferior é só, por exemplo, eu pegar, eu estou olhando para o f de x, cara. Se o limite inferior dele não consegue chegar no ínfimo, então ele também não consegue, né? Se o limite inferior não consegue, ele também não, certo? Beleza. A partir de um certo ponto, porque quando eu pego o limite inferior, eu estou tomando, de uma certa forma, um limite, tá? De uma subsequência, que seja. Então, a partir de um certo ponto, antes ele poderia até conseguir ser menor e tal que o ínfimo, mas a gente sabe que não, né? Mas é porque eu estou tomando o valor da função. Mas enfim, ele tenta, mas não consegue, né? Acho que eu já expliquei demais, fumando muito tempo. Tá. Então, o f de x, o do ínfimo, né? Sempre vai ser menor. E menor ainda, né? Porque ainda tem um delta maior que zero ali subtraindo. É para garantir mesmo que quando passar o limite, não vai ficar um menor ou igual, coisa do tipo, né? Não vai ficar esse menor, que no caso está escrito maior. Tá, beleza. Por hipótese, a gente tem essa hipótese, tá? A gente fez lá no teorema. Que o limite vai para zero, né? É que eu gosto de escrever desse jeito. Logo, pode-se tomar o K-barra suficientemente grande. Ou seja, eu posso... para os casos acima do K-barra, tá valendo isso. Mas tem uma outra sequência aqui que está indo para zero. Tem um K-barra para ela seria diferente, não necessariamente igual, na verdade. Poderia ser maior e tal. Então pega o maior dos maiores. Pega o maior dos maiores. Vai valer tudo. Tá? Vale tudo. Logo, acontece isso aqui. Tá? Nossa sequência aqui vai ficar menor ou igual ao delta. Por quê? Porque o delta, eu estou pegando o delta cada vez menor, né? Não, eu poderia tomar um delta grande, mas ainda assim a sequência está indo para zero, né? Então, o interessante é pegar o delta cada vez menor. E eu consigo fazer a sequência ficar menor que o delta, né? Porque vai para zero, óbvio. Beleza. Então, usando aquela conta anterior, tá? Coloquei aqui, certo? Todinha, para não me perder. Usando aquela conta anterior, a gente observa o seguinte. O f de x ali é menor que o f de xk menos um delta. Então, posso passar f de xk para o lado, para o outro membro da inequação. Aí eu fico com menos delta. Então, aqui eu tenho 2, a diferença das imagens. Eu pego essa diferença das imagens que está aqui, que é menor que o delta, e troco aqui por delta. Então, fica menos 2 delta, né? É menor que menos delta. Beleza, por isso que está esse menos 2 delta aqui. Mas eu coloquei o alfa em evidência, tá? Coloquei alfa em evidência. Então, ainda tem um alfa K, norma de dk ao quadrado aqui. Beleza? Continua lá. Continua existindo. É menor ou igual a isso aqui se repete. E essa partezinha, observe que o alfa K, o que acontece, né? Esse produto aqui, eu não disse que ele é menor ou igual a delta, então boto o delta ali, né? Porque eu estou fazendo uma cadeia de menor ou igual. Beleza, então boto o delta no lugar. Delta menos 2 delta, fica menos delta.
Então, sai o menos para fora. Aqui o menos. Aí o delta e o alfa que estava aqui em evidência. Bonito, bonito, bonito. Beleza. Então, só voltando um pouquinho, eu posso jogar esse delta alfa k para o outro lado, pegar essa norma ao quadrado e jogar para o outro lado. Fiz isso. Tá? Lembrando que é para todo k maior que k barra. Isso implica, né? Veja bem. Meu Deus, somatório. Por que colocou somatório aí? Que eu acho muito bonito. Porque os alfas k são positivos. Então, quando eu estou somando coisas ali, estou somando coisas positivas. O delta é positivo. Então, eu estou somando os deltas alfas k. Tá? Os deltas não. O delta alfas k. Tá? Estou somando ali todos. Isso vai aumentar. Tá? Mas, da mesma forma, aqui do outro lado, por que eu falei que é positivo? Tá, tem um zero menor aqui, tá? Na frente. Enfim, por ser positivo, quando eu faço a soma aqui, eu posso fazer a soma dos dois lados e manter aí na equação, porque é tudo positivo. Estou somando coisas positivas. Enfim, é resultado direto de pegar duas inequações e juntar, né? Quando as duas são positivas, a mesma coisa. Enfim, a gente faz isso muito bem. Beleza. Então, só isso. Né? Aqui é uma soma telescópica. Coisas se cancelam. Então, tudo que está aqui no meio vai se cancelar, vai ficar só o inicial aqui, né? E o final lá. Do jeitinho que uma soma telescópica é. Eu poderia ter botado todo o jeitão de resolver a soma telescópica com os somatórios, né? Mas ia ficar grande. É uma apresentação, Miller. Tá. Aí isso fica só a diferença, né? Como eu falei. Ah, Matheus, mas por que você colocou menor ou igual? Aqui, a isso. Só isso. E tirou esse cara. Ora, norma ao quadrado? Norma já é positiva. Ao quadrado fica mais positivo ainda. Então, como está subtraindo um número positivo, então estou ficando com algo menor, né? Então, posso colocar um maiorzinho ali. Simples. Beleza. Dessa relação do delta com somatório aqui e tal, eu consigo o seguinte. Lembra que a gente... lembra as coisas, tá? A gente fez hipótese sobre somatório dos alfas k. E a gente supôs um absurdo. Então, esse somatório eu passo o delta para o outro lado, né? Delta é maior que zero. Não é zero. Beleza. Dividindo. Tá, mas o índice ali, eu mudei o índice superior para infinito. Por quê? Eu só acrescentei, né? Só acrescentei dos dois lados as parcelas que faltavam. Tá? É isso aí. Eu acrescentei dos dois lados as parcelas que faltavam. Eu acho que eu esqueci de acrescentar aqui, não foi? Eu já botei o infinito, acho que foi. Enfim, mas é o... Tá, troca aqui por cá. Aliás, não. Tá certo. Desculpa. Eu tô me desculpando comigo mesmo. Tá certo. Por quê? Porque aqui, ó, eu tô fazendo K ir pro infinito, tá? Aqui é o K barra, cara. É o K barra. Então aqui é constante, tá? Em relação a K, que eu tô mexendo para ir para o infinito, o resto é constante. Então posso fazer o K ir para infinito à vontade, como eu fiz. No que eu acrescentei os termos que faltavam antes do K barra, tá? Para me ficar com zero aqui. Então eu acrescentei esses termos. Tá? Por quê? Por que eu posso fazer isso? Porque é tudo positivo, cara. Então, mas isso aqui que já estava lá. Beleza. Tenho isso. O que é que isso me diz? Ora, sigma, aqui, o somatório, a gente fez hipótese sobre ele, como eu havia falado. Qual era a hipótese? Posso voltar?
diverge de um jeito especial. Né? Diverge para mais infinito. Explode. Aqui, você acha que está explodindo? Não está explodindo, está sendo majorado. Tudo isso aqui é constante. Ele não pode ser majorado. Tá? Não pode ser limitado. A série não pode ser limitada. Porque a hipótese que eu fiz é que a série não é limitada. Explode. Tá? Absurdo. Provado. A gente conseguiu lá o resultado do limite inferior. Método 2. Eu não me contentei com o limite inferior. Quero mais. Quero saber quem é. Eu quero saber quem é ou me aproximar de uma solução. Calma, gafanhoto. Você vai se aproximar por onde? Da onde? Vai se aproximar do valor ótimo, né, pelas imagens, ou você vai se aproximar do conjunto de solução? Aqui, esse método se aproxima do conjunto de solução. Até estuda isso para o PIBIC. Outra coisa. É a FEGE convergência. Você vai ver. É FEGE convergente o bagulho. Escolher uma sequência, né, de BKs, de beta-Ks, desculpe, de números positivos também, né, é a mesma coisa. É a mesma coisa, vou até pular isso aqui. Você escolhe, né, o ponto inicial, você escolhe a direção, escolhe não, calcula, né? Você sabe o ponto inicial, vai no subdiferencial desse ponto inicial, calcula sua primeira direção, aí depois você vai calculando iterações, tá? Matheus, mas o que é que mudou? Mudou que tem uma norma ali dividindo? É isso aí pequeno gafanhoto. Você está normalizando sua direção. Nesse beta K, não é só um coeficiente e tal, é o comprimento do passo. Tá? Comprimento de passo. Você sabe exatamente qual é o passo que você está andando e você sabe exatamente a direção que você está andando. Se você sabe tudo isso, você vai para a China, né? Você vai para qualquer lugar, você vai para o Japão, você sabe o comprimento do passo, você sabe a direção. Nossa, porque você normalizou, tá? O que é que eu ganho? O que é que eu ganho com isso, fazendo isso? Essa normalização. Isso aqui é só para esse K definido, K mais um eu já falei, é só para fazer o loop. Tá? O que é que eu ganho? Primeiramente, faça hipóteses. Você quer resultados grandes, você quer chegar perto lá da solução, faça hipóteses boas. Né? No caso, essas hipóteses são mais fortes ainda que as hipóteses anteriores do método 1. Método 2 agora faz essas hipóteses. Eu vou discutir sobre essa segunda hipótese aqui, que é a coisa diferente, ela implicar em coisas lá do método 1. Então, esse método 2 vai servir para o método 1. E a gente vai usar isso na demonstração. Então, suponha isso. A sequência dos BKs em números positivos está divergindo do jeitinho especial para mais infinito. E a série... Eu falei sequência? Eu quis falar série. E a série dos quadrados dos BKs... Não, a série dos BKs diverge, explode. Mas a série dos quadrados dos BKs é limitada. Meu Deus. É limitado, cara. Pode ser majorado. Menor que infinito quer dizer que existe alguém, algum número, que você pode dizer, não passa disso. Se não explode, não passa disso. Pode ser majorado. Beleza, legal. Então, toda a sequência de XKs, de pontos, gerada pelo algoritmo que a gente acabou de ver, converge a uma solução do problema. Uau! Esse é o resultado esperado. É isso que a gente quer. Método 1, tchau. Agora eu só quero o método 2. Converge para o resultado esperado. Demonstração. Bora ver se é verdade. Seja x barra uma solução. Você já começa com uma solução. Seja x barra uma solução do problema. Assim, a imagem da minha solução do problema, né, tem que ser o valor ótimo, né, claro. Então tem que ser menor que todo mundo. Né? Ali, menor que todas as imagens.
certo? Inclusive da sequência de iterações. Então, como visto, no primeiro método, tá? Lembra que a parte que eu estou pegando aqui do primeiro método, eu ainda não tinha usado hipóteses extraordinárias, né? Então, eu posso usar aqui, por enquanto. Depois eu mostro que o método 2 se aplica ao método 1 porque é mais geral. Depois eu falo isso. Por enquanto, a gente está usando que não tem as hipóteses do método 1. Beleza. E a gente parou aqui. Depois disso, a gente começou a usar a hipótese do método 1. Então, mutatis mutandis, mudando o que tem que ser mudado, trocando x aqui por x barra solução, a gente consegue isso. E o que é que é isso? Isso é exatamente o que está aqui em cima. Então, trocando, né? Como eu falei, o alfa K, você vê que no lugar do alfa K está o beta K sobre a norma do DK. Então, eu coloco aqui. E aqui também. Ah, só que aqui, ó que interessante. Apareceu o quadrado dos beta Ks. Seria a série deles. Tá. Então, vem justamente disso, né? Se eu colocar beta K sobre a norma, né? Tudo isso ao quadrado, a norma ao quadrado vai cancelar com a norma ao quadrado. Então, vai ficar só o quadrado dos coeficientes. Tá? E tudo isso aqui é menor ou igual que esse negocinho pequeno. Por quê? Ah, só sumiu o que está no meio ali. Só sumiu o que está no meio. Por quê? Esse 2 beta K sobre a norma é positivo. Então, o sinal aqui, olha para esse sinal. Ah, mas o x barra é solução. É menor que todas as imagens. Ah, tem uma imagem aqui subtraindo. Então, esse resultado aqui vai dar negativo, né? Um cara que é menor que o outro está fazendo a subtração aí. Lembra que era proibido na infância? Fazer subtração de um menor por um maior. Acho que falei certo. Tá, então. Isso aqui é negativo. Então, se eu tirar isso aqui, eu vou conseguir algo maior. Essa ideia. Pronto. Bacana. Olha a FEGE convergência. Olha a FEGE convergência. É quase a FEGE convergência, né? Se tirasse os beta-Ks aqui, seria a FEGE convergência. Enfim. Quando o beta-K ao quadrado ali vai ficando cada vez menor, e a gente sabe que isso vai acontecer, né? Quando você toma cada vez menor, o xk mais 1 está mais próximo da solução do que o passo anterior. Então, vai se aproximando da solução. Fixa-se K arbitrário. Para qualquer J, é interessante essa frase. Fixa-se K arbitrário. Então, K está variando, mas não está. Então, na verdade, K é qualquer um, só que deixa ele fixo. Por enquanto é qualquer um, mas é um qualquer um preso. Para qualquer J, né, maior ou igual que K mais 1, por quê? Porque eu quero coisas maiores, eu quero olhar para as somas, né, maiores. Né? Obtém-se isso aqui vem da onde? Vem justamente disso, tá? Dessa relação, dessa inequação. Olhe bem, eu tenho o próximo passo, né, e tal. O próximo passo está se aproximando, parece que está se aproximando se o beta ali, como eu falei, for para zero. Mas aqui parece que está se aproximando. Beleza, então vai tomando os próximos passos. Até chegar no J. Sacou? Até chegar no J. Aí você vai fazendo isso. Ah, mas quando você vai fazendo isso, vai adicionando beta Ks aqui do lado. Beleza? Se eu adiciono beta K mais 1 aqui, dos dois lados, aqui eu fico com exatamente isso aqui, trocando K por K mais 1. Mas aqui do outro lado vai ficar um monte de beta Ks. Né? Essa ideia. Pronto, já expliquei. Essa ideia fica com um somatório de beta Ks aqui
E aqui você fica só com o carinha lá na frente, tá? Um passo mais próximo da solução. Mais posterior, né? Beleza, e esse pedaço aqui é fixo. Quer dizer, não é fixo porque eu falei, ó, fixo, cara. É fixo porque não mudou, né? Continuou lá, eu só fiquei adicionando beta-caras e o método foi funcionando. Beleza. Então, tudo isso, né? Tudo isso aqui é menor que isso aqui. Por quê? Olhe bem, é aquela coisa das séries, de positivos, né? Quando o que está dentro do somatório ali é positivo, a gente consegue fazer um monte de coisinhas, né? Então, os termos são positivos, então eu posso adicionar os termos anteriores, né? Que eu estou somando coisas positivas, então vai ficar maior, né? Tende a ficar maior ou igual. E se eu adicionar os termos que faltam lá na frente, como são positivos, vai ficar maior ainda, né? Então, eu fui de zero a infinito, tá? Veja que aqui eu não mudei nada. Enfim. Mas a série mudou, eu adicionando coisas positivas. Tá. Isso aqui, por hipótese, tá? A gente fez isso ser limitado. Isso é limitado. Isso aqui está constante. Olha o K. K a gente fixou. Um número fixo, mas algo que é limitado, também é limitado. Natural. Tão natural quanto a luz do dia. Logo, tá? Logo, o xk é limitado. Ah, mas eu falei que a série, a soma aqui é limitada. Como é que eu estou falando da sequência agora? Ora, tá vendo que isso aqui está sendo menor que tudo? Se isso aqui é limitado, isso também é. Tá? A diferença, a distância da minha sequência de iteração que eu estou construindo com o algoritmo, a distância da minha sequência para a solução é limitada. Isso é ótimo. Por isso, pelas direções que eu estou tomando serem de subgradientes, segue que a sequência dos subgradientes é limitada. Por quê? Onde foi que eu vi isso? Quer que eu volte? Eu volto. De onde veio? Disso aqui, olha. Eu estou tomando a sequência limitada. Se a sequência é limitada, se eu olho para o conjunto, por isso faz sentido essa notação de conjunto. Agora eu entendo. Antes eu, não... eu olhava a notação de conjunto, que feio. Prefiro parênteses. Mas se você olha para o conjunto dos pontos da sequência, é limitado também. Então você pega esse conjunto dos pontos da sequência como sendo D. Tá? É um conjunto limitado, então todos os subgradientes ali vai estar dentro de uma bola. É limitado. Beleza? Então o DK, que é subgradiente, a sequência dele está limitada, porque está tudo dentro da bola. De boa. Ok. Explicado. Segue que é limitado. Assim, as hipóteses do método 2 são suficientes para o método 1. Explodiu agora. Método 2 mais forte. Claro, um resultado mais forte, é claro que as hipóteses vão ser mais fortes e vai servir, né, para o método anterior. Por quê? Veja só. Ah, mas eu queria que o limite do alfa K... Bora voltar. Da normal ao quadrado. Eu queria que isso fosse zero. Mas o alfa K não é o beta K sobre a norma? Aí ficou só o beta K vezes a norma do DK. Né? Com o beta K vezes a norma do DK. Ah, mas o DK é limitado. O beta K, o que está acontecendo com o beta K? Olha esse quadrado. Olha esse quadrado. A sequência é limitada, ou a série é limitada. A série é limitada.
Então, fica rondando, né? Bem, se é limitada, não tem como o beta-k não convergir para zero. Não tem como. Porque se não convergisse para zero, eu ia ficar adicionando coisas. Uma hora, eu de tanto adicionar coisas positivas, uma hora eu ia cansar. Uma hora, isso poderia divergir, tá? Se o beta-k não fosse para zero. Por isso, o beta-k tem que ficar cada vez menor, tá? Beleza. Porque se o beta-k não diminuísse, eu ia estar acrescentando coisas que não ficam cada vez menores e não que seja decrescente, tá? Pode ficar cada vez menor a partir de um certo ponto, suficientemente grande, tá? Mas se eu não adicionar as coisas cada vez menores, eu ia estar adicionando coisas e ia para infinito. Não faz sentido, tá? Então, aquele limite é válido do método 1. Esse limite aqui é válido. Isso daqui já é uma hipótese feita para beta-k. Bora ver. No caso, alfa-k é beta-k sobre a norma. Mas a norma é menor, né, que algum majorante, né? Porque eu disse que o subgradiente está sendo majorado, tá? Então, eu posso ignorar, jogar para o lado. Que o que me interessa é olhar se está divergindo, né? Pô, então vai ficar só o beta-k. Eu posso mexer as coisas para ficar só o beta-k, tá? Porque a norma tá sendo majorada. Então, a hipótese já é feita para a série dos beta-ks. Então, tudo aqui é válido para o método 2 também. Interessante. Eu gostei de perceber isso. Foi aqui? Acho que foi. Tá. Vale o método 1. Do método 1, a gente já ganha o presente do método 1 do limite inferior. Lindo. Mas o limite inferior para o valor ótimo. Quem é o valor ótimo? É o f aplicado na solução. Esse x barra. Como f é convexa, convexidade. Mas eu vou usar convexidade diretamente? Não. Como f é convexa, eu sei que f é contínua. É um resultado de análise convexa. Que para demonstrar eu teria que enfiar 1000 coisas aqui. Só quero falar do método. Então, o xk possui um ponto de aderência. Tá? Por que xk possui um ponto de aderência? Por quê? Porque xk é limitada. Sequências limitadas têm ponto de aderência. Se fosse na análise real, seria valor de aderência. Tá? Aqui, o livro de otimização fala ponto de acumulação, mas quer dizer a mesma coisa quando se trata de sequência, tá? Ponto de acumulação de aderência. Então, o XK possui um ponto de aderência, tá? É limitada para os pontos de aderência. Né? Você está indo para infinito. Você tem que, uma hora, alguma subsequência fica presa, né? E converge. Eu provei isso usando medida de volume. Eu li umas coisas de teoria da medida. Fabiana aplicou a prova, professora doutora Fabiana aplicou a prova e eu fiz essa demonstração criativa que numa bola, se está limitado, né? A sequência limitada ali, uma hora tem que convergir, tem um ponto de acumulação. Enfim, tá, ponto de acumulação, que seja x hat, eu vou falar hat, eu não vou falar chapéu, senão eu vou parecer físico. Então, x hat no Rn, tal que a imagem do x hat é igual à imagem do x barra, porque a f é contínua. Tá? Então, a minha sequência tem um ponto de aderência, tá? Só que esse ponto de aderência tem que ser igual ao limite
inferior, tá? Por quê? Porque a minha função é contínua, eu posso botar esse limite inferior igual ao f da... Tá? Eu posso pegar a subsequência, tá? Essa subsequência aqui, tá? Organizando melhor as ideias. Posso pegar a subsequência que converge para o menor dos valores de aderência, né? o limite inferior. Posso pegar a subsequência, né? Então, existe, tá? Porque ele é igual ao ponto ao valor ótimo. É igual não só ao valor ótimo, mas à imagem de alguém. Tá? Então, a função é contínua, então existe esse ponto de acumulação, tá? Esse ponto de aderência, certo? Continuidade e tem um if. Então, tem que ter a subsequência, né? Convergindo para o x-hat. Beleza, então o x-hat é uma solução. Que ótimo. Então, a gente troca o x-barra por x-hat aqui, nisso tudo. Né? Eu coloquei um id-est, eu queria falar para parecer chique. Acabei não falando, mas eu falei agora. E a gente repete o processo. Repetindo o processo, eu consigo isso aqui. Tá, mas isso aqui eu tirei da onde? Tirei daqui. Tá? E isso é menor ou igual a essa soma. Ou essa, tanto faz. Não, bora pegar essa aqui, porque tem um K aqui embaixo. E o J, eu posso fazer o J crescer indeterminadamente. Eu fiz. Não posso, eu fiz. Ok. O J tá aqui e tal. Tá. Desse lado eu fiz o J crescer. Porque eu posso. Mas desse lado o J continua. Tanto faz. Se eu estou somando coisas positivas, isso aqui vai ficar cada vez maior, isso aqui eu olho que está menor. Como tenho essa hipótese, né, segue que essa parte aqui, tá, tem que ser limitada. Novamente, essa parte tem que ser limitada. Ah, ok, eu estou olhando só para o somatório agora. Tá. Nesse somatório, quando eu olho para o K, né, quando eu olho para o K aqui, o limite disso, né, quando o K vai para infinito, antes estava fixo, agora o K vai para infinito. O limite disso, quando o K vai para infinito, tem que ser zero. Tá? Tem que ser zero. Por quê? Pelo motivo que eu falei, tá? Pelo motivo que eu falei. Porque isso aqui é limitado. Eu já falei quando eu fui para o método 1. Né? Tá diminuindo os betas, né? Enfim. E o limite disso tem que ser zero. Certo? Tá, e também porque eu estou tirando, né? Eu estou tirando os termos. Estou olhando para cada vez menos termos. Tá? Tem isso também. Tem tudo que eu falei. E eu estou tirando os termos anteriores. Estou ficando com os termos mais lá para frente. Imagina como se fosse pegar i igual a infinito até o infinito. Imagina. Isso é muito cruel, eu sei. Mas, enfim, está ficando cada vez menor, porque tem que ser limitado. Para todo delta arbitrariamente pequeno, pode-se escolher K suficientemente grande, novamente. Posso tomar K maior ainda, se eu quiser falar de novo de deltas, né? Tal que delta sobre 2, conveniente. Delta sobre 2 é maior que a série, tá? Por quê? Porque está indo para zero. Né? Sempre eu consigo alguém que majora. Então, x-hat é ponto de aderência. Né? Logo, pode-se, mais uma vez, escolher o K suficientemente grande, né? A ponto de que a distância entre a minha sequência e o x7 seja cada vez menor. Tá? Porque a sequência está convergindo.
Quer dizer, eu estou examinando a convergência. Mas, enfim, vem desse fato aqui, tá? Isso aqui está sendo menor ou igual que isso, né? Mais isso que é limitado, né? Enfim. F e G convergem. Então, logo posso mais uma vez escolher que é suficientemente grande. Beleza. Tá ficando cada vez menor, porque é ponto de aderência, obviamente. Ora, então, xj menos x hat, quando tomo a norma disso ao quadrado, espera, de onde está vindo isso? Tá, daquela relação. Isso aqui. Eu fiz alguma alteração? Não. Tá, eu estou supondo, né? Estou trazendo de volta tudo. Beleza. Isso aqui é delta sobre 2 também, beleza. Isso aqui também. Opa! Cadê? A série está aqui. Essa norma tá aqui. Do mesmo lado. Os dois. Eles são menores. Ah! Aqui também. Eu tenho um menor igual. Então, eu posso fazer aquela coisa das inequações, né? Juntar as inequações. Eu fico com delta... Eu posso majorar isso aqui por delta 2 mais delta sobre 2. Vai dar delta. Tá? Então, delta está majorando isso. Tá? Delta está majorando isso. Para todo J. Tá? Suficientemente grande, maior do que o K mais 1. Então, olha o que está acontecendo. Acabou. O delta é arbitrário. Posso tomar cada vez menor. O XJ é o meu XK, né? Digamos. Então, a sequência está indo, está convergindo para o X hat. Certo? Minha sequência está convergindo para o X hat. E é isso aí. Significa que a sequência converge. Então, o X hat soluciona o problema. X7, de fato, não só ele vai para o limite inferior, mas ele também vai para o ínfimo. Interessante. Essas são as referências. Eu usei os livros do Soladov e do Smilov. É isso aí. Eu acho que ficou muito grande, desculpa. Mas, enfim, eu me empolguei estudando isso. Espero que tenha sido bom. Para mim foi. Onde é que encerra? Tô parecendo o senhor.